Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Beleza, obrigado pelo Gratidão por convite. estar aqui conosco. Opa, essa live As pessoas estão internacional, né? chegando. Sim, Isso aí. A live deixa eu diferente aumentar um para mim hoje. pouquinho o volume. Essa live é diferente para mim. Nunca fiz a live com alguém de outro lugar, de outro país. Então, será bem bacana. Que legal, professor. É um prazer tê-la aqui. E eu acho que eu posso já começar, enquanto o pessoal chega aí, me apresentando. O que o senhor acha? Fica à vontade, pode sim. Vale a pena já. Então tá. Bom, então meu nome é Annelise Jobim, para quem não me conhece, eu sou fundadora da International Student Experience, sou advogada licenciada no Brasil, empresária aqui nos Estados Unidos, membro da Brasil Texas Chamber of Commerce e moro em Houston, Texas. A International Student Experience é uma empresa americana que ajuda as pessoas a criarem uma estratégia para viver o sonho americano e morar aqui nos Estados Unidos. E hoje, então, temos a presença do ilustre, excelentíssimo Dr. Marcos Scalesi, juiz federal do trabalho em São Paulo, palestrante, autor de obras jurídicas e professor de Direito e Processo do Trabalho. Professor, primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente por ter aceitado o meu convite para fazer essa live e pelo seu precioso tempo. Muito obrigada. Bom, eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação, né, em Direito e Processo do Trabalho e de tê-lo como meu professor. Eu sou admiradora da sua história de vida, que eu sei que inspira não só, né, a nós juristas, mas a todas as pessoas no geral. Então eu admiro muito o seu trabalho, o seu carisma. E eu tive a ideia então de falar sobre um pouco sobre teletrabalho vivendo no exterior, porque eu acho que o momento é oportuno de para planejar. E muitas pessoas querendo viajar para o exterior em busca de qualificação profissional, qualidade de vida, experiência com outras culturas, e em meio a essa atual pandemia, volto a frisar que o momento é de planejamento, né? E nisso nós auxiliamos aqui as pessoas. Então, não sei, professor, quer falar um pouquinho? Nós já temos algumas perguntas. Vamos, primeiramente é excelente, né, a ideia, né, de fazer uma live internacional, uma live falando da realidade de outro país nesse momento, né, que também gera esse tipo de dúvida para todo mundo que assiste. Muitos alunos eu vejo aqui do Brasil estão acompanhando nessa live, então é bacana esse intercâmbio de informações. Eu não nego que a hora que você me chamou a primeira vez eu fiquei preocupado que a live teria que ser em inglês, aí eu me ferrar aqui que o meu idioma não é tão avançado assim para uma conversa jurídica em inglês, mas ainda bem que vai ser em português mesmo, ficou mais tranquilo. E a Sim. ideia é exatamente isso, né? O teletrabalho, o trabalho à distância, ele interessa a todos. É uma realidade surge, que já de muito tempo já veio ganhando força cada vez mais e vai ganhar mais ainda, não adianta. Com tudo isso que vem acontecendo, muitas empresas passaram a adotar o teletrabalho por necessidade e vai virar teletrabalho por realidade, por tudo, entendeu? Então, aprender sobre home office, ainda mais nesse caso, um debate sobre o home office à distância, entendeu? E bem à distância, né? No caso de outro país, o teletrabalho é sempre interessante. Então, tem temas aqui a ser levantado que podemos debater, gera uma dúvida que certamente pode gerar, e aqui eu já começo levantando o primeiro debate, mas abrindo a perguntas que você falou que tem, eu digo, por exemplo, se essa pessoa foi contratada no Brasil e vai fazer o teletrabalho, home office, aí dos Estados Unidos, e aí ele resolveu morar nos Estados Unidos, foi transferir, foi para os Estados Unidos e vai fazer o home office nos Estados Unidos.
Agora, se a contratação e o trabalho se dá todo aí nos Estados Unidos, aí afasta a norma brasileira. Aí não tem como se puxar a norma brasileira. Então, se ele foi para aí, foi contratado aí, trabalha aí é todo o direito americano que vai regulamentar, não aplica nada brasileira. Ainda que seja uma multinacional que tenha sede no Brasil. Ainda que ele chegue a prestar algum tipo de serviço no Brasil para brasileiros, se a contratação se deu nos Estados Unidos, é tudo pela norma americana. Sim. Pois é, professor, o nosso público aqui é bem vasto, né? Não só juristas. Então, se o senhor puder explicar um pouquinho, começando, né, o que é o teletrabalho, porque muitas pessoas vêm me perguntando, tá, mas o que é o teletrabalho? Como que funciona? Enfim, então, assim, se tem diferença entre os termos, né, teletrabalho, trabalho online ou home office, e então, se o senhor puder explicar um pouquinho, seria o ideal. Fechou. Só um comentário, acredito que você vai deixar essa live salva, né? Sim. Porque o pessoal, alguns falam que travou, então quem travou, fica tranquila. A live vai ficar salva, depois pode voltar, assistir com mais calma, tá? Que a live vai ficar salva, podem ficar tranquilos, ok? Por causa que o problema, o Instagram tá muito carregado, então diversas lives estão travando. Aí a culpa não é nem da minha internet, nem da sua, que infelizmente está acontecendo muito isso pela quantidade de lives que está rolando pelo Brasil, pelo mundo. Mas vai ficar salvado, então quem perdeu fica tranquilo que depois está salvo, só voltar que está salva aí a live. Mas voltando à sua boa pergunta, olha só. As expressões teletrabalho, home office, trabalho à distância, trabalho online, há na doutrina, há nos especialistas que quem faz algumas diferenças. Detalhes, quando usa a tecnologia de um jeito, mas podemos conceituar o seguinte, o gênero é teletrabalho, e aí tem algumas espécies. Mas para efeitos de direitos trabalhistas, de regulamentação, é tudo igual. Tudo a mesma coisa, então não muda. Não vai mudar por ser online o trabalho realizado de casa, ou se não é online, então há quem chama de trabalho em domicílio. Para as normas trabalhistas, o que é? É um trabalho realizado fora da empresa, fora de dentro da empresa, através de algum meio de tecnologia, qualquer que seja. A lei é genérica, qualquer meio de tecnologia. Pode ser a internet, pode ser telefone, pode ser de algum meio de tecnologia à distância. A regulamentação é a mesma. Então não muda de forma, se for home office, se for teletrabalho, se for trabalho à distância, trabalho em domicílio, não muda a normatização. A norma trabalhista é única. É única. Legal. Okay? Então, o conceito é mera nomenclatura, detalhe, mas a regulamentação trabalhista é única. Tá certo. Bom, eu posso dizer que a minha empresa é um exemplo de teletrabalho, né? Porque às vezes eu estou aí no Brasil, fico um mês aí com a minha mãe e meu pai, estou trabalhando no computador, às vezes estou aqui ou em outro lugar, então é isso, né? Para você ter essa mobilidade, né? De poder trabalhar de qualquer lugar, né? Não só de casa, né? Enfim. Então, uma pergunta que muitos meus clientes vêm fazendo, né? Eu acho bem interessante a gente tratar aqui. Eles me perguntam se há algum impeditivo, né, na legislação brasileira para um brasileiro que trabalha de forma em home office ou tem uma empresa online de trabalhar no exterior. Deu uma falhada, algum impeditivo do empresário brasileiro contratar alguém que falhou um pouquinho aqui, desculpa. Não. Assim, professor, vou repetir. Outra pergunta, então, se há algum impeditivo na legislação brasileira para um brasileiro que trabalhe de forma home office ou que tenha uma empresa, né, de forma online, de trabalhar no exterior. Acho que travou de novo, né? A live deu travada de novo, só pegou o final. Um brasileiro em home office de trabalhar no exterior. Vamos ver se eu conseguir pegar em parte. Isso. Não tem nenhum impeditivo. Vou dar um exemplo. Vou pegar uma coisa bem típica.
um banco, o Banco Bradesco, não tem nenhum impedimento do Banco Bradesco ter funcionários fazendo home office trabalhando nos Estados Unidos. Nenhum impedimento legal, nenhum. Zero impedimento na lei. Pode ser, aí só fica aquela situação que eu expliquei. Para esse bancário, que é do Banco Bradesco, ele vai fazer home office, mas morando nos Estados Unidos. Vai ter só aquele debate quanto à norma trabalhista. Ele pode ser aplicada a norma trabalhista americana, pode ser aplicada a norma trabalhista americana, ou ele pode aplicar a norma trabalhista brasileira, quando a norma trabalhista for mais benéfica. Sim. Então, para ele, será aplicada a CLT, para esse bancário do Banco Bradesco, se a norma brasileira for mais benéfica que a americana. Então, para o brasileiro, se parar para pensar friamente, é mais vantajoso. Ele tem uma vantagem, porque ele tem a vantagem de duas normas. Ele poderá ter a vantagem da norma americana, se for melhor, ou da norma brasileira, se for melhor. Então, ele tem esse direito de ter aplicado qualquer uma das duas normas trabalhistas. A brasileira, se for mais benéfica, ou a americana, se for mais benéfica. Que bacana. Olha só, professor. Bom saber. Posso tocar adiante, professor? Pode. Alguém perguntou, alguém foi... Uma empresa aberta nos Estados Unidos prestar serviços para clientes brasileiros. Acho que alguém perguntou aqui por aí. Acho que ela perguntou o home office inverso. Também, aí não vejo problema nenhum. Uma empresa americana, a sua empresa é americana, né? Você Sim. mesmo falou que você está fazendo... Em algum período você faz serviço no Brasil. Sim. Nesse caso, não tem essa opção de duas normas. Você, no período que você está no Brasil, aí é a CLT. Aí vai ser aplicado. Se você ajuizar ação no Brasil, obviamente, né? Uhum. Se você ajuizar ação no Brasil, no período que você trabalhou no Brasil, aí é a CLT. Sim. Bom, professor, ano passado, né, o Conselho Nacional da Justiça aprovou a alteração do texto da Resolução 227 de 2016, permitindo o teletrabalho internacional de servidores do Poder Judiciário. Então, o senhor poderia falar um pouco mais a respeito dessa decisão do CNJ e nos exemplificar quais cargos poderiam executar esse trabalho aqui no exterior? Olha só, excelente. O teletrabalho na administração pública, né, no nosso caso, no Poder Judiciário, no começo, começou com um pé atrás, no início, não virou uma tendência, não foi mesmo com autorização depois do CNJ, não virou uma tendência, entendeu? Não foi uma coisa que veio acontecer a rodo, entendeu? Agora... ganhou mais força nos últimos anos, nos últimos meses, e agora, mais do que nunca, vai virar uma tendência. Agora, por quê? Esse período de pandemia, que tudo virou teletrabalho, a produtividade foi muito boa. Foi excelente. Então, isso, não dá para prever o futuro, mas isso vai influenciar no teletrabalho no setor público, no setor do Poder Judiciário. Porque viu que à distância o servidor acabou rendendo bem. Então, vejo que vai ser uma tendência. Agora, tem algumas restrições. A questão da comarca que essa pessoa vai fazer teletrabalho. E aí vai variar um pouco de cada poder judiciário, de cada tribunal, porque tem tribunal que exige que, se ele for fazer teletrabalho fora da comarca do tribunal, então vou dar um exemplo, TRT daqui de São Paulo. O cara quer fazer teletrabalho nos Estados Unidos, por exemplo. Estou dando exemplo hipotético. Sim. Tem tribunal que exige que, nessa situação de fazer teletrabalho fora da sua comarca, precisa de uma autorização, entendeu? Então ele vai ter que fazer um requerimento para a presidência do tribunal e a presidência vai autorizar. Vai analisar o caso e vai autorizar. E a tendência é que seja autorizado desde que o teletrabalho seja bem realizado. Ok? Agora, não é qualquer cargo. Por exemplo, eu como juiz, mesmo antes, o teletrabalho, a princípio, não vai vir. Vai só se virar tudo audiência videoconferência. Então, tem alguns trabalhos que não tem como fazer teletrabalho habitual. Mas pode acontecer, como, por exemplo, eu te dou um exemplo, o secretário de audiência. Ele faz o trabalho presencial nas minhas audiências,
mas 1 a 2 dias na semana ele faz teletrabalho. Ele faz o serviço de casa. E aí pode. Que bacana. Então tem o trabalho misto, que o cara é um período presencial e um período teletrabalho. E tem aquele que é 100% teletrabalho. Bacana. Por exemplo, os cargos técnicos ou de analista, né? Isso, que trabalha mais em secretaria, que não tem contato com o público. Agora, professor, fazendo as audiências aí, tudo, né, online, agora nessa pandemia, quem sabe o senhor não vem aqui trabalhar daqui, né? Seria ótimo, seria excelente. Inclusive, vi um curso bem interessante que o senhor está dando sobre audiência simulada, achei muito bacana. Isso com certeza vai ajudar muito aí os advogados. Essa é a ideia. Eu montei alguns cursos, né, de audiência simulada. Realmente é uma audiência com processo, com testemunhas, com partes, uma audiência 100% simulada para pessoas aprenderem. E tem um só de treinamento de audiência e tem outros só de execução, de como atuar na execução nesse momento de afastamento. Então, quem tiver interesse, só mandar direct para mim que eu envio mais informações. Porque o caminho é esse, como a gente está falando, é aproveitar esse período de pandemia, de quarentena, de isolamento, para se aperfeiçoar, para pensar nos seus projetos, para estudar, para pensar num projeto de morar fora, como você mesmo está falando, está levantando. A ideia agora, ficar parado em casa lamentando, sofrendo, que está tudo dando errado, que o ano foi perdido, não vai adiantar. Então agora tem que procurar estudar, tem que procurar se aprofundar. Como você muito bem está levantando a bandeira de um teletrabalho à distância, de morar fora, de aprender um outro idioma, uma outra cultura, uma outra vida, tudo é excelente, tudo é bom. Agora é a hora de planejar. Com certeza, professor. Pois a gente tem algumas possibilidades, né, de um brasileiro viver aqui por mais tempo, né? E um dos vistos, por exemplo, que a gente trabalha é o visto estudante, que dá o direito para os brasileiros de viverem quando é aprovado para 4 anos. Então, os brasileiros poderiam estudar aqui por 4 anos, mas nada impede que depois que terminar o período, se ele continuar estudando, que ele renove, né, esse visto. Então, o bacana também, né, é que, claro, tanto para uma pessoa que vem sozinha, um estudante vem sozinho, mas para a família também é uma coisa que é bem bacana, porque a pessoa tira o visto de estudante, um vem estudar, né? O outro poderia, o cônjuge poderia vir para ir executar um trabalho online aqui, né? Recebendo no Brasil, claro, e trabalhando com brasileiros. E trazer os seus dependentes, né? A esposa, o esposo e os filhos. Então, esses filhos, eles têm direito a estudarem, né? O governo americano permite que os filhos estudem em escolas públicas aqui, né? Então, isso é muito interessante, porque daqui a pouco uma muito família... legal mesmo, né? Isso é legal. E são informações, isso que você está falando é ótimo. Isso você tá, porque eu não tinha a menor ideia que era assim que funcionava. E muita gente não sabe mesmo, porque às vezes o período de 4 anos, olha que tempo suficiente para você montar um patrimônio, empreender. Eu não sabia, olha que legal. Pensava que eram vistos curtos, de 6 meses, algo assim. Se você tem uma chance de ter um visto de estudante de 4 anos com acompanhante da cônjuge, e hoje com a tecnologia, dá tranquilamente para fazer isso que você falou, de trabalho, parabéns, é legal, bem bom, ótimo. Não, e não é uma coisa inviável, né, professor? Daqui a pouco as pessoas dizem, nossa, isso está muito distante de mim. Mas o governo americano, ele entende que um estudante, ele pode viver aqui nos Estados Unidos com um valor de $2.000 a $3.000 por mês, tá? Dependendo, claro, de onde vai morar, enfim. Cada dependente, $500 mês a mais, tá? Esse é o cálculo que eles fazem para conceder um visto estudante, por exemplo. Então, poxa, não está tão longe da realidade, né? Daqui a pouco a família começa a botar na ponta do lápis e vê que pagando escolas particulares para os filhos, curso de inglês, algumas atividades,
daqui a pouco está dando mais do que tá aqui com os filhos, vivendo né, essa cultura diferente, né? Podendo dar oportunidade para os filhos estudarem em escolas públicas maravilhosas aqui. As escolas aqui tu escolhe dependendo da região que tu mora, né? Então, assim, nem eu moro numa região aqui que as escolas são A. Então, as melhores, essas crianças, né? Não só crianças, mas high school, enfim, até 21 anos, né? Pode vir como dependente. Pode fazer um high school aqui, por exemplo, e ter muitas oportunidades depois, né? Então, é uma coisa que é muito bacana e tem tudo a ver com, né, o teletrabalho, pessoas que trabalham no Excelente. teletrabalho. Ó, até uma aluna até mandou uma ideia, fez uma pergunta que seria uma ideia. A pessoa, ele está perguntando, esse teletrabalho pode ser para professor de inglês que tem escola no Brasil? Quanto à norma brasileira, nenhum impedimento. E você vê, a pessoa que está aí pode dar aula de inglês, porque fala fluente inglês, está aí aprendendo e pode, por teletrabalho, dar aula de inglês à distância. Então, não vejo impedimento nenhum. Bem legal essa explicação sobre o trabalho aí nos Estados Unidos, o visto para estudar nos Estados Unidos. Bem legal mesmo. Ó, só mandar um abraço aqui para um grande amigo juiz, presidente do TRT de Natal, Bento Herculano, entrou até na live. Ele é o desembargador presidente do Tribunal de Natal. Olha, obrigado pela presença, Bento, um grande abraço. E estamos aqui debatendo sobre o teletrabalho norte-americano. Hoje a live o nível está elevadíssimo aqui. Elevadíssimo. Aí, onde você está em Houston, já voltou? Tá em quarentena? Tá fechado? Como estão as condições por aí? Então, algumas coisas já voltando. Por exemplo, academias eles abriram ontem, algumas coisas voltando, mas assim, quem pode trabalha de casa, não está arriscando muito não, professora. A gente sai de 15 em 15 dias aqui para fazer compras e olha lá, né, para não arriscar. Mas aos poucos está abrindo e vamos ver como é que fica. Já abriram, daí tiveram muitos casos, em um dia aumentou muitos casos, então resolveram fechar de novo e assim eles estão meio que testando, né? Professor, eu estou aqui com a doutora Bruna Frota, ela é advogada de imigração aqui, licenciada nos Estados Unidos, em Nova York, no Texas, ela é nossa grande parceira aqui. E então, assim, a gente faz muito essa parte do visto estudante, mas a doutora Bruna, como nossa parceira, ela faz dos green cards, né? Então, assim, muitas pessoas, o senhor é um exemplo, por exemplo, de que tem obras publicadas, que tem um conhecimento diferenciado, então, que com certeza se enquadraria, né, num green card, né? Então, ela estava ali dando um oi pra gente, eu aproveitei o gancho para falar sobre isso. E assim, a gente vai fazer uma live sobre o custo de vida no exterior, né? E a outra live, terça-feira que vem, vai ser com uma jornalista brasileira. Ela tem 3 prêmios ESSO e ela está fazendo justamente isso, professora, aqui, né? O que a gente está debatendo hoje, né? Ela veio, então, com um visto de estudante para estudar inglês por um período, agora está fazendo um mestrado na área dela, em Nova York. E eu sei que, então, ela vai falar um pouco também da experiência dela. Mas é isso, são muitas oportunidades, né, que a gente... Valeu, bem legal. Até falo para os meus seguidores que estão aí assistindo, acompanhem as lives que vem pela frente. Essa live, por exemplo, sobre o Green Card, visto de trabalho, é uma live que interessa a muitos. É um projeto de vida bem interessante, bem legal mesmo. Que bacana. Então, agradeço o convite. É um aprendizado, aprendi coisas novas, como eu falei, não sabia. E bem legal mesmo. Conselho os meus seguidores a seguir o perfil para aprender sobre isso. Isso é um tema... É a modernidade, é a tecnologia, o trabalho à distância. Você vê que o trabalho à distância, às vezes você pensa, trabalho à distância de casa, óbvio, é da sua casa, mas a sua casa pode ser em qualquer lugar do mundo, essa é a parte boa. Você pode estar aí nos Estados Unidos
e prestando seu serviço para a empresa brasileira que tranquilamente vai ter a proteção do direito trabalhista brasileiro, como eu disse, caso essa seja a sua preocupação. Certo? Você vai poder estudar, analisar as duas normas trabalhistas americanas, a norma trabalhista brasileira, e verificar qual que é mais vantajosa e ter toda essa proteção. Então, bem legal mesmo, um baita aprendizado aqui. Fica aí. As dúvidas trabalhistas, como eu falei, quem quiser pode me adicionar no meu Instagram, @marcosescalercio, que eu estou sempre à disposição. Não manjo dessa parte do direito americano. O direito americano eu só vou encaminhar para vocês, podem entrar em contato com vocês para aprender, mas essa é a ideia mesmo. Valeu pelo convite. Eu agradeço muito o seu tempo. Eu sei que as suas lives são de 30 minutos, né? E eu gostaria de fazer o convite para o senhor vir aqui em Houston, comer um churrasco texano aqui com a gente, conhecer o nosso consulado brasileiro aqui em Houston, quem sabe até nos dar uma palestra. Então, assim, tá feito o convite e agradeço imensamente pelo seu tempo, né? E por todas as explicações. Tenho certeza que as pessoas saem dessa live sabendo muito mais. E é isso aí, os juristas que estão aí nos assistindo, se quiserem vir fazer uma pós-graduação em Direito aqui, né? Também é bem bacana. É uma coisa que futuramente a gente pode conversar mais. Então, eu entrego a palavra, né? Sigam o professor, porque, assim, é incrível, ele só tem conteúdo de qualidade. Então, quem puder seguir, tanto aqui no Instagram como no YouTube, tem cursos maravilhosos. Entrego a palavra, então, para o senhor terminar, professor. Eu agradeço. Olha, vou cobrar o convite do churrasco, sabe? Com o Gordinho. Já vi que teve colegas aí falando que faz o churrasco, cozinha. Então, quem sabe no futuro aí não tão distante. Eu não conheço ainda essa região, não conheço. Só por filmes, eu sou um fã de filmes, então já vi muitos filmes que mostram o quanto é bonita a região do Texas. Então, quem sabe no futuro próximo ter a chance de um dia de ir até aí. Faço questão de dar palestra mesmo, de conhecer. Obrigado pelo convite. Foi um aprendizado mesmo, foi uma live que eu acho que eu saí aprendendo mais do que eu dei de conhecimento. E no futuro a gente marca outras lives também, debatendo aqui outros temas trabalhistas envolvendo o direito americano, o direito brasileiro, essa prestação de serviço à distância. Vale muito a pena, quem quiser se especializar, segue o perfil e aprende, que vale a pena. Obrigado, um abraço. Obrigada. Até a oportunidade. Um abração, tchau. Professor. Tchau. Então tá, pessoal. Agora eu vi que tem muitas perguntas aí, né? E a gente vai estar encaminhando, que é de direito, a gente encaminha para o professor Scalércio. O que eu puder responder, eu respondo. E muito obrigada pela participação de todos. E um grande abraço aí para todos vocês.